Olá! Hoje a gente mergulha numa história assim fascinante, lá de Gênesis capítulo 26. Vamos acompanhar Isaac, sabe, o filho de Abraão, passando por uma barra, fome na terra, Isso mesmo. e a gente vai ver como ele tenta sobreviver, recebe umas instruções diretas de Deus, mas também lida com os conflitos ali na terra dos filisteus. Exatamente. É uma história que mostra bem a fidelidade de Deus, né? Reafirmando a aliança, mesmo com as falhas do Isaac. A gente vai ver como a obediência, mesmo que parcial, atrai a bênção divina. Mas também como essa prosperidade toda pode gerar atrito, sabe? Inveja, disputa por água, coisas bem concretas. Tudo começa com a fome, né? Aí Isaac vai para Gerar, lá onde reinava Abimeleque, rei dos filisteus. É um nome que já aparece na história de Abraão, aliás. O caminho mais óbvio, talvez, seria descer para o Egito, como Abraão fez. Mas aí, Aí vem a intervenção divina, a primeira registrada para Isaac, né? Deus aparece e fala claro, ó, não desce para o Egito não, fica aqui, nessa terra que eu vou te mostrar. E junto vem a promessa, sabe? Aquela promessa forte que ecoa a Abraão. Vou estar com você, vou te abençoar, terra, descendência como as estrelas, e que por meio dele todas as nações seriam abençoadas. A condição era ficar ali, confiar apesar da fome. Isaac obedece. Ele fica em Gerar, mas olha só, o medo bate forte, igualzinho ao pai. Ele fica com receio por causa da Rebeca, que era muito bonita. Aí ele fala para os filisteus que é irmã dele. É quase um déjà vu, né? Impressionante. E a forma como descobrem a verdade também é parecida, mas com um detalhe curioso. Abimeleque, lá da janela, vê Isaac e Rebeca assim, numa intimidade, né? O texto usa uma palavra hebraica para brincar ou acariciar, que tem a mesma raiz do nome Isaac, que significa riso. Então não tinha como ser irmão e irmã daquele jeito. Nossa. E Abimeleque chama Isaac, dá uma bronca, não tanto pela mentira em si, mas pelo risco que isso trouxe para o povo dele. Mas, ao invés de punir, ele protege o casal, manda ninguém tocar neles. Isaac falha na confiança ali, né? Deus tinha acabado de prometer proteção, mas a gente vê a providência divina agindo de qualquer forma. Exato. E apesar desse tropeço, a obediência de ficar na terra traz uma prosperidade incrível. Mesmo com fome ao redor, Isaac planta e colhe 100 por um. Ele fica muito rico, com rebanhos, servos. Só que essa bênção toda acende a inveja dos filisteus. Claro. E a inveja vira ação concreta, né? Eles começam a entulhar os poços que Abraão, o pai de Isaac, tinha cavado. Poços eram vida naquela região, essenciais para tudo. A coisa fica tão séria que o próprio Abimeleque chega para Isaac e fala tipo, olha, é melhor você ir embora, porque você ficou poderoso demais para a gente. A bênção gerando conflito social. É complexo. E Isaac, diferente de Abraão, talvez em outros momentos, escolhe sair. Ele não confronta, se muda para o vale. E ali ele começa a reabrir os poços do pai dele e dá os mesmos nomes que o pai tinha dado. É um jeito de honrar o legado, né? E de dizer, isso aqui é meu por direito. Sim, um ato de resiliência. Mas a briga pela água não para. Os pastores dali disputam os novos poços que os servos de Isaac cavam. Tanto que ele nomeia um poço de Ezeque, que é tipo confusão, briga. O outro, Sitna, que quer dizer inimizade, oposição. Que situação! Pois é, até que finalmente ele cava um poço e ninguém briga por ele. Aí ele chama de Reabote, que significa lugar espaçoso, reconhecendo, agora sim, o Senhor nos deu espaço. É um ciclo. Bênção, conflito, perseverança. E paciência, né? Daí Isaac sobe para Berseba, um lugar já com uma história por causa de Abraão, e lá naquela mesma noite Deus aparece para ele de novo. É a segunda vez que a gente vê Deus falando diretamente com Isaac no texto. E a mensagem é de conforto. Eu sou o Deus do seu pai Abraão. Não tenha medo, porque eu estou com você. E Deus renova as promessas, enfatizando que a bênção vem por amor a Abraão. É o peso do legado de novo. E Isaac responde como? Adorando. Ele constrói um altar, invoca o nome do Senhor. E aí acontece uma reviravolta surpreendente. O mesmo Abimeleque, que tinha pedido para ele sair de Gerar, aparece em Berseba. Ele e os conselheiros dele, procurando Isaac. Para quê? Para fazer uma aliança. É notável a justificativa deles.
Eles falam para Isaac: a gente viu claramente que o Senhor está com você. Eles usam até o nome pactual de Deus, Yahvé. Eles reconheceram a mão divina na vida de Isaac. E aí, por respeito, ou talvez por um certo medo, eles propõem um tratado de paz, de não agressão. Curiosamente, ainda dizem que só fizeram bem a Isaac antes. Meio cara de pau, né? Mas Isaac aceita. Mostra uma grandeza ali. Oferece um banquete, eles fazem juramentos, selam a paz. E para coroar esse dia de reconciliação, no mesmo dia os servos de Isaac acham água, no poço que estavam cavando ali em Berseba. Isaac chama o poço de Seba, que significa juramento, conectando diretamente com o acordo e com o nome da cidade, Berseba, o poço do juramento. Paz e provisão no mesmo dia. Incrível. É, incrível mesmo. Mas o capítulo não termina só com um final feliz, né? Tem uma nota de tensão familiar. É verdade. O texto menciona que Esaú, filho de Isaac, com 40 anos, se casa. Mas ele casa com duas mulheres hetitas, cananeias, de fora da linhagem da promessa. E essas noras se tornam amargura de espírito para Isaac e para Rebeca. Puxa! Mostra que a paz com os vizinhos não elimina os desafios dentro de casa, né? E o desapontamento com as escolhas dos filhos, especialmente quando essas escolhas parecem ignorar a herança espiritual da família. Olhando para trás, para esse capítulo 26 de Gênesis, a gente vê um quadro bem humano, né? A fidelidade de Deus é constante, mas a gente vê a fragilidade do Isaac ali, o medo, a mentira repetida. Exato. E como a obediência, mesmo que misturada com falhas, ainda atrai a bênção. Mas essa bênção também pode criar atrito, gerar inveja, conflito por recursos básicos. É bem realista. Fica muito forte a questão do legado, né? Isaac reabrindo os poços do pai. É como se cada geração tivesse que lidar com a herança, repetir alguns padrões, mas também abrir seu próprio caminho debaixo da promessa de Deus. Sim. E a história mostra que Deus tem caminhos inesperados para trazer paz, até com quem era adversário, e para sustentar o seu povo, mesmo no meio das nossas bagunças. Fique então essa reflexão para a gente. Como é que essa dinâmica toda, promessa divina, fraqueza humana, conflito, bênção, legado, como isso ecoa na nossa vida hoje? Como a gente lida com as heranças que recebe e deixa, as visíveis e as invisíveis? É algo para a gente pensar. Com certeza, muita coisa para refletir. Até a nossa próxima exploração.